Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 26, né, de abril de 2025, um sábado. Estamos começando mais um momento, João 3:30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo tem confiado na minha pessoa, Randassude Komanai. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando. Deus, desfazendo toda a obra das trevas, abrindo as portas, enviando alimento e socorro, é o que eu te peço neste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor hoje está em Números 20, as águas de Meribá. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento João 3:30, que o missionário Nadir Albano desapareça e que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo do canal é que a tua palavra seja pregada em tempo e fora de tempo, que o Senhor seja exaltado e glorificado, porque aqui é pro Senhor, meu Deus. Tudo é para ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Oh, glória. Esse capítulo já vai estar falando da morte de Miriam, né? Diz assim, as águas de Meribá. Vamos lá? No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zin e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade. O povo juntou contra Moisés e contra Arão e discutiram com Moisés. Disseram, quem dera tivesse morrido quando nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Igreja, a gente vê que o povo de Israel sempre reclamando, né? Deus está tentando levar esse povo para a terra prometida, mas a gente sabe que isso não aconteceu até então, porque o povo murmurou. Quando foi enviado os 12 espias, né? A gente vê que só Josué e Caleb aceitaram. Então Deus falou assim: então, como o povo deu vazão aos 10 espias, né? Que deram um feedback negativo da terra, aí foi o que aconteceu, né? Eles estavam, vamos dizer assim, na porta da entrada da casa, né? Vamos dizer assim, a metros de entrar na terra de Canaã, né? E o Senhor falou com ele: agora vocês vão voltar. Vocês vão voltar, tá? Vocês vão voltar. Vai voltar para o deserto, simples assim. Então, ou seja, vocês não estão preparados para tomar a terra. Isso está em Números 14, tá? 25. Diz assim: visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. Tá bom? Vamos ler o 24 também. Mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observada aos seus descendentes e herdarão. Aí no 25, visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. Então vocês vão voltar. Então assim, para cada um dia, né, que vocês gastaram para espiar a Terra Prometida, que foram 40 dias, né? Vai ser um ano. Vocês vão ficar 40 anos no deserto até que todos acima de 20 anos morram, né? E só vai entrar os abaixo de 20. E nisso aí foram morrendo todos, né? E a gente vê que agora acontece a morte de quem? De Miriam, tá? A gente vai ver que nesse capítulo também, já tô dando feedback, também vai ter a morte de Arão, tá? De ambos. Depois vai ficar faltando só Abraão, né? Abraão não, Moisés para morrer. Vamos prosseguir. E eles discutindo com Moisés, né? O povo sempre reclamando, né? Era um povo difícil, igreja, porque assim, a maioria do povo aqui, nessa ocasião, né, eles tinham uma idade assim, perto de Cádiz ali, já estavam nos 20 anos, e a maioria já tinha morrido, então já estava quase perto da bênção, né? Mas eles reclamavam de tudo, igreja, de tudo esse povo reclamava, né? Eles vão reclamar até do maná, que era o pão de Deus. Vamos prosseguir. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor este deserto para nós e nossos rebanhos morrêssemos aqui? Então, aí, Moisés, você trouxe a gente para morrer aqui, não tem outra, né? Randa suremi decomanai, né? Então, não havia água, o povo estava murmurando. Já falou que Moisés levou eles para morrer no deserto. Vamos lá no 5. Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxe para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uva, nem romã, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se postaram. Voltou, o sol voltou a brilhar.
E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade diante dele e fale aquela rocha e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então, a igreja, aí é onde também, né, nessa situação, Moisés é sentenciado a não entrar na terra prometida por causa da rebeldia do povo, Randa Sudecomanai, né? Eita, Deus, né? Na sua decai. Deus manda Moisés falar com a rocha. E Moisés vai e fere a rocha. A gente vai ver agora a seguir. Vamos prosseguir. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor com ela, como ele lhe havia ordenado. Ele pega a vara, como Deus ordenou. É a mesma vara que Moisés usa para abrir o mar vermelho, ok? Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha. E Moisés disse: escutem, rebeldes. Será que teremos que tirar água da rocha para lhe dar? Então Moisés ergueu o braço, bateu na rocha 2 vezes com a vara e jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. Ele bateu na rocha. O que Deus mandou ele fazer, né? Pegue a vara com o seu irmão Arão, reúna a comunidade diante dele e fale aquela rocha. Deus mandou Moisés falar a rocha. Você tá entendendo, igreja? A rocha representava tipo Cristo, né? Ô Moisés, fala com a rocha. Moisés feriu a rocha. Né? E não falou com ela. A igreja é muito sério. Mas por que Moisés? Eu vou dizer assim, ó. Bateu na rocha 2 vezes com a vara, né? Ele bateu. Ele não falou. Aleluia. E por causa daquilo, né? Manda Sudecomanai, né? Moisés, ele acabou não entrando na terra prometida. Então aqui, esse capítulo é um capítulo de sentença. Randa Sudecomanai. Começa com a morte de Miriam, Decana Sudecomanai. Vai Arão e Moisés, juntos os dois, né? Ou seja, Arão estava com Moisés quando Deus falou, fala com a rocha, e Moisés fere a rocha. Aleluia. Aí vem uma sentença de Deus, Decanassura me decomanai, e é o preço, igreja. Muitas vezes a gente não ouvia a voz de Deus. Muitas vezes as pessoas veem, tem muitas vozes, mas a gente tem que saber discernir a voz de Deus. Aleluia, aleluia. E aí diz no 12, o Senhor, porém, disse a Moisés e Arão, como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade, à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para... Não conduzirão, ó, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que lhes dou. Perderam a bênção. Vou botar aqui. Apesar da igreja que eles não tiveram, eu consigo ver que a culpa não foi total de Abraão, né? Mas ele estava tão cansado, a igreja. Pensa no esgotamento emocional deste homem, com esse povo. Vamos lá no 13. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou a sua santidade entre eles, né? Deus manifestou a santidade. E Moisés acabou ferindo a rocha. Eita Deus, né? Mas, igreja, eu sei que é algo complicado para Moisés, né? Ele estava furioso com o povo, com a reclamação do povo. O povo reclamando, igreja, o povo falando, o povo... Nossa, gente do céu, né? O povo falando de Moisés. Gente, Moisés, ele estava assim no estado. Que olha, que só por Deus, o povo reclamando. Vamos lá. Então aí Moisés, em vez de falar com a rocha como Deus mandou, ele feriu a rocha 2 vezes. Orandasuri me decomanai, né? E a ação dele foi muito mal aos olhos do Senhor, né? Foi muito mal aos olhos de Deus. Então, porque ali era a presença divina de Deus, aquela rocha, né? Então a santidade de Deus foi ultrajada, né? Foi assim, simplesmente ultrajada por uma ação impensada de Moisés, né? Na hora da fúria, na hora da ira, ele não demonstrou a reverência, né? Que ele deveria dar a presença do Senhor. Da igreja é muito sério, né? Quantas vezes a gente, com raiva, fala coisas que não deveria falar. Vamos prosseguir, porque esse capítulo aqui, esse povo ainda vai reclamar mais ainda de Deus. Vamos prosseguir. Edom nega a passagem de Israel. De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: assim diz o teu irmão Israel, tu sabes de todas as dificuldades que vieram sobre nós. Os nossos antepassados desceram para o Egito e ali vivemos durante muitos anos. Os egípcios, porém, nos maltrataram, como também. Moisés começa a relatar,
né, o que havia acontecido com ele para o povo de Edom. Vamos lá? E os egípcios, porém, nos maltrataram, como também a eles. Mas quando clamamos ao Senhor, ele ouviu o nosso clamor e enviou um anjo e nos tirou do Egito. Aranda, Suremi, Decoma, Naira, manda sai. Agora estamos em Cádiz, cidade na fronteira do teu território. Deixa-nos atravessar a tua terra. Não passaremos por nenhuma plantação ou vinha, nem beberemos água do poço de alguém. Passaremos pela estrada do rei e não nos desviaremos nem para direita nem para a esquerda, até que tenhamos atravessado o teu território. Mas Edom respondeu, vocês não poderão passar por aqui. Se tentarem, nós os atacaremos com espada. Igreja, isso aqui eita Jesus, a resposta ruim, né? Então, o pedido de clamor. E aí, quer dizer, Moisés contou, fez um pedido com humildade, clamou, mas Edom, você sabe, né, que o povo de Edom ali, né, eles fizeram algo assim terrível, né, por quê? Porque eles, vamos dizer, igreja, eles foram ruins. Mas você sabe que os edemonitas, né? O povo de Edom, eles são descendentes de Esaú, né? E Esaú e Jacó a gente sabe, né? O povo de Israel vem da linhagem de Jacó, né? Então, há uma pressão, entendeu? Há uma guerra, né, ainda, né, da primogenitura e tudo. Houve o perdão ali no Vale de Jabó, mas ainda tem toda uma história, todo um sentimento, toda uma ira, né? Eles não deixaram, tá? Não deixaram. E os israelitas disseram, iremos pela estrada principal, se nós, os nossos rebanhos, bebemos de tua água, pagaremos por ela, queremos apenas atravessar a pé e nada mais. Mas Edom, ou seja, que é Esaú, né, descendência de Esaú, vocês não poderão atravessar, simples assim. E aí, vamos prosseguir. Vocês não poderão atravessar. Então Edom os atacou com um exército grande e poderoso, visto que Edom se recusou a deixá-los atravessar o seu território, Israel desviou-se dele, né? Então, eles tiveram que se desviar, tá? Igreja, mas a gente sabe que tudo isso aqui é uma consequência também de algo que aconteceu no passado, né? O povo de Edom é o povo de Esaú, tá? É a descendência de Esaú. E os israelitas é descendente de Jacó, tá? Então, tem um resquício aqui de sentimento ainda, né? Que a gente não pode negar, tá bom? Vamos colocar aqui do 14, tá? Igreja, porque eu vou falando... Deixa eu terminar, é tanta coisa. Aí, a gente vê que essa recusa deles mais pra frente vai trazer grande consequência, tá? Para este povo. Randa suremi de coma naira manda sai, tá? E porque aqui era uma rota comercial da Transjordânia, que ligava Damasco, Arábia, esse povo. Até hoje, né? Este lugar até hoje tem toda esse conflito, não é diferente nos dias de hoje, né? Até hoje tem todo esses conflitos, né? Então, Edom levou o povo de Israel a se desviar. Então, assim, e o povo de Israel não queria conflito, mas Edom queria. Ai, Jesus, né? E a gente vê que depois Israel ele é proibido pelo Senhor de aproveitar o mínimo de pedaço da terra de Edom. A gente vai ver isso mais pra frente, tá? Em Deuteronômios, ou a gente já viu, né? Acho que a gente já viu, hein? Não, a gente vai ver, tá? E isso, tudo isso aí aconteceu por causa, né? De sentimentos do passado. Vamos lá. Passado, né? Vamos continuar. A morte de Arão. Toda a comunidade de Israel, olha só. Toda a comunidade de Israel partiu de Cádiz e chegou ao Monte Or. Naquele monte, perto da fronteira de Edom. O Senhor disse a Moisés e Arão, Arão será reunido aos seus antepassados.
não entrará na terra que dos israelitas, porque vocês dois se rebelaram contra a minha ordem junto às águas de Meribá. Então, os dois irmãos estavam juntos. Isso trouxe o quê? A morte de Arão, tá? Leve Arão e seu filho Eliezer para o alto do Monte Or, tira as vestes de Arão e coloca em seu filho Eliezer, pois Arão será reunido aos seus antepassados e ele morrerá ali. Então, Deus deixou bem claro. Agora, o sacerdote Eliezer. Pronto. Moisés fez conforme o Senhor ordenou, subir ao Monte Or à vista de toda a comunidade. Moisés tirou, por quê? Para a comunidade ver que o sacerdote agora era Eliezer, tá? Moisés tirou, aqui no 28, Moisés tirou a veste de Arão e as colocou em seu filho Eliezer, e Arão morreu no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eliezer desceram do monte. E quando toda a comunidade soube que Arão tinha morrido, toda a nação de Israel pranteou por ele durante 30 dias. Então, assim, ele morre, tá? Simplesmente ele morreu. Mas, igreja, a gente vê que esse capítulo é um capítulo que a palavra do Senhor ele é bem clara, tá? Ó, 29. Quando toda a comunidade soube que Arão tinha morrido, toda a nação de Israel pranteou. Então, assim, começa com Miriam morrendo. A gente sabe dessa edição de Miriam com Arão, junto com Arão para com Moisés. Depois que aquela desculpa lá da mulher, esqueci, acho que é Tita, né? Não, não era Tita, não, esqueci o nome agora. Para questionar a autoridade de Moisés. Aí depois, a gente vê que nesse capítulo, já começa o capítulo 20 com Miriam morrendo, tá? Aí começa, no meio, acontece o quê? Deus chama Moisés e Arão, manda Moisés falar com a rocha, e Moisés fere a rocha 2 vezes. Aí Deus já proíbe Moisés de entrar na terra prometida, ok? E aí o Senhor fala, agora Arão vai morrer. Pronto, aí começa o quê? Ou seja, está terminando os patriarcas, os mais velhos, né? Os idosos, os anciãos, para o povo novo tomar posse da terra prometida, que é o que vai estar acontecendo mais para frente, tá bom? E é muito interessante porque a partir do momento que a morte dos mais velhos acontece, a gente já vai entrar em Deuteronômio, e aí, sucessivamente, a gente já sabe que a história começa, né? Após a morte de Moisés. Vamos, né? E é isso, igreja, que Deus possa falar melhor aos nossos corações. Eu aprendi que Deus falou para Moisés, fala com a rocha. Moisés estava tão cheio daquele povo que Moisés feriu a rocha. E comigo e com você não é diferente. Fala. E ele feriu. Tá? Deus abençoe, que a expressão de Deus possa falar melhor aos vossos corações. Fica na paz.